Todo ano, os alunos do Programa de Pós-Graduação em Processo e Manifestações Culturais se reúnem para rememorar o ano que passou e registrar as conquistas desse ano. Essa é a razão de nós estarmos aqui e nós queremos, então, nomear aquilo que foi positivo no ano de 2017 e também ao longo do tempo que o curso tem, né? Então, eu passo a palavra para o Marô. Marô, o que tu vais apontar? Sublinhando rapidamente, primeiro que desde o início do curso, que é um curso ainda jovem, nós já estamos com 60 ou mais de 60 alunos formados, muitos já finalizando o doutorado agora no programa. E também, por exemplo, esse ano, vários colegas publicaram obras baseadas nas suas pesquisas, nos artigos que vem escrevendo, como, por exemplo, o professor Daniel tem uma obra publicada, a professora Magna, eu organizei uma obra também sobre a história de Novo Hamburgo e entre outros produtos, digamos assim, desse trabalho que vem sendo desenvolvido por várias mãos, né, num grupo muito coeso, digamos assim. Temos também duas obras de ficção, uma de contos, que é a do Hernani Mig, e uma obra de poesia, com poemas, do Daniel Conte. Então, estamos comemorando realmente muitas publicações. E, além disso, eu acho que nós podemos destacar também os avanços no âmbito da internacionalização. Nós recebemos professores de Stanford, recebemos uma professora do Novo México, também estamos fazendo um intercâmbio com o professor da USP, professor Sérgio Byron, por meio da professora Denise, que é aluna do doutorado. Marinês, eu, Hernani Freitas também estendemos as nossas relações para o exterior. Agora mesmo, no final de semana, 3 colegas do curso estão indo para o Uruguai participar de um congresso. Então, estamos em franca expansão naquilo que é a vida acadêmica. E não só recebendo, esse ano a professora Marinês, a professora Juraci e outros professores foram ministrar cursos nos Estados Unidos. O ano passado foi um grupo maior, o Daniel, eu, o Hernani Mig, a professora Juraci, a Marinês. Então, essa ideia do intercâmbio vem se desenvolvendo com bastante força. Esperamos até poder mandar alguns alunos futuramente para essas universidades. E o professor está publicando numa universidade americana um artigo da sua produção. Então, esse processo de internacionalização ele vem se institucionalizando na nossa prática. Estamos com 2 alunos no exterior fazendo o doutorado com bolsa sanduíche, não é? Um no Novo México e a outra na França, né? E, professor Daniel, o que o senhor vai dizer? Bem, depois da demonstração do professor Daniel,
Eu não poderia deixar de dizer também da importância da participação dos nossos alunos nas nossas atividades, né? Tenho que registrar o Manifeste-se, que foi uma atividade desenvolvida por eles, sob a coordenação deles e que obteve muito sucesso, envolveu muitas pessoas na Universidade Fevale. E é também com a participação direta dos nossos alunos que nós vamos ter no dia 8, o recital, que tem por título A Atemporalidade do Amor, com a soprano, a Ana Cláudia Specht. Então, com isso, eu deixo o meu até logo, junto com os membros da comissão coordenadora do programa. Então, gurias, assim, a gente está aqui hoje, né, para falar para vocês, para conversar um pouquinho sobre o nosso programa de pós-graduação em processos e manifestações culturais. E eu posso falar para vocês, assim, que mudou muito a minha vida, né? Desde que eu entrei, eu vim do mercado financeiro e comecei a fazer o programa, senti bastante diferença, porque é um estilo de aprendizagem diferente, a gente trabalha muito a questão da interdisciplinariedade, que era uma coisa que eu não tinha, eu vim da administração de empresas, então isso agregou muito nos conhecimentos, e eu acho que pode agregar também nos nossos trabalhos, porque hoje essa questão é muito importante, né, dos nossos trabalhos, a gente pode aplicar isso de forma melhor, tornando-se um profissional mais qualificado no mercado. E eu só tenho a agradecer ao programa, né, aos colegas que eu fiz, para as meninas que estão aqui comigo, né, acho que valeu muito, eu vou lembrar para toda a vida, né, esse período que eu tive aqui na Fevale, e curtindo um pouco do programa e aprendendo. Agradeço aos professores, que foram muito importantes também para essa evolução do nosso conhecimento. E aí vocês, o que vocês pensam também? Bom, eu sou suspeita para falar, né, porque eu estou no segundo tempo já. Então, eu já terminei o mestrado aqui em 2011. Em 2015 eu entrei no doutorado em processos e manifestações culturais e assim, realmente, ele é principalmente a questão da interdisciplinaridade e dessa troca entre os alunos e os professores, mas tipo de diferentes áreas, é uma coisa que agrega bastante pra gente, assim, a gente aprende até a ser pessoas melhores e ver o mundo de outras formas, né, enxergar com outras linhas, usar essas outras linhas teóricas que a gente trabalha. Que como eu sou da comunicação, então acostumada com determinadas posturas e determinadas linhas teóricas, e quando a gente começa a ver outras coisas, tipo literatura, letras, artes, a questão da linguística, então tudo isso amplia os horizontes, a gente consegue ir além, e isso faz muito bem para nós enquanto pessoas, enquanto profissionais no mercado e enquanto profissionais acadêmicas também na sala de aula. Com certeza. Eu que já sou da área da docência, a gente percebe que muitas vezes o saber se dá de forma cristalizada, em caixinhas. E essa questão da interdisciplinariedade que o programa nos permite, além de ampliar horizontes, ampliar olhares, é bem isso que vocês falaram. Nos permite trocas e muitas vezes o que algum outro colega está pesquisando vem agregar, vem complementar com a gente. E nossas contribuições mútuas acontecem ao longo de todo o curso. Com certeza. E uma coisa assim que eu percebi bastante do curso, ele me oportunizou continuar na minha área, porque a minha área é comunicação também, mas mais focada para publicidade. Eu acabei fazendo um mestrado em design, né, em São Paulo, e quando eu estava procurando um programa que pudesse atender as demandas então da minha profissão, trabalho com construção de marcas, e é bem delicado, né? Porque geralmente não tem algo muito técnico. Agora tem doutorados em design e tudo mais, só que não abrange a questão da comunicação, que é importante. E os programas de comunicação, ao mesmo tempo, não atendem essa demanda do fazer, né? Da prática, é muito mais teórico. E às vezes não dá para aplicar as teorias de comunicação exatamente. Então eu percebi que o programa, ele, por ir para essa ótica da cultura, ele possibilita que a gente navegue nas questões sociais, mas ao mesmo tempo volte para a questão de linguagem, por exemplo, que é algo que eu estou usando, trabalhando na minha tese, e tem também aberto os nossos olhos para as coisas sociais que estão em voga, né? A questão do feminismo, do racismo e outras questões que são importantes também para a nossa reflexão enquanto profissional da comunicação.
Então, com certeza, assim, o programa me possibilitou ter um autoconhecimento também de percepção do que eu gostaria de fazer na minha vida. Eu acho que, assim, que o programa me possibilitou também verificar, assim, as coisas que eu estava desenvolvendo em sala de aula, que eu também trabalho com a docência universitária. Então, eu revejo tudo, estou conseguindo dar uma aula muito mais aprimorada por causa desses conhecimentos que o programa me possibilitou. Então, com certeza, é um programa que eu recomendo e é um programa assim, que fez uma diferença bastante grande no meu horizonte como profissional. Essa questão que tu falou do refletir, ela é muito legal, porque assim, porque a gente reflete enquanto pessoa, aquela que tu pega tudo que a gente vê em sala de aula, nas conversas de corredor, tomando café, então aquilo tu leva e tu traz para dentro e depois isso reflete na sociedade com a forma como a gente leva isso para as outras pessoas, né? É quase uma reconstrução mesmo do próprio ser e da forma como a gente enxerga também esse mundo, né? As nossas empresas, os nossos alunos em sala de aula, enfim, é por aí. Mas antes de a gente terminar, eu gostaria só de deixar os nomes, né? Meu nome é Eliane Dávila, a gente não falou. Rosana Silveira. Poliana Lopes. Daiane Arendt. Isso aí, muito obrigada. Então, colegas, para nós, fazer parte desse programa de pós-graduação em processos e manifestações culturais promoveu uma mudança na nossa vida profissional, pessoal e acadêmica. Mariana, qual é a tua posição sobre isso? Bem, eu acho que o mestrado ele te prepara e te abre para novas oportunidades profissionais e no meio acadêmico. E tu, Janaína? Muito bem. Nos dá a oportunidade de pesquisar coisas que a gente nunca imaginou que poderia pesquisar. A gente faz aquela formação bem disciplinar, então a gente entra no mestrado e a gente pode ampliar a nossa perspectiva pesquisando coisas que anteriormente a gente achava que não cabia no meio acadêmico. E, na verdade, tem grande relevância. Eu concordo contigo. Vocês sabem que eu estou no primeiro semestre. Para mim, tem promovido grandes mudanças na minha vida. Desde conhecer professores novos, conhecer vocês, voltar a estudar, participar desse ambiente, me sentir incluída aqui na Fevale. Isso tem proporcionado para mim como pessoa, como estudante, né, posso dizer assim, grandes mudanças e também grandes e novas perspectivas como aluna, como profissional e como estudante. Rogério, qual a tua opinião sobre esse programa de pós-graduação? Então, o que mais me chama a atenção até agora é essa convivência que a gente acaba tendo com várias áreas do conhecimento. A gente está aqui, cada um representando um cantinho, né, de uma técnica específica, enfim. E a questão que eu gostaria de ressaltar é aquela questão de interpretação. Hoje, quando a gente pega um texto, a gente não lê ele mais do mesmo jeito que a gente lia antes. Verdade. Então, e a mesma coisa acontece com os fenômenos. A gente acaba interpretando uma coisa que acontece ali na esquina com alguém que está, né? Porque a gente consegue ver o cenário com mais amplitude. E o legal de tudo isso também é poder conhecer, como tu falou, são áreas diferentes, né? Então, a gente poder conhecer um pouquinho de cada área. Poxa, tu vem da gastronomia, daí a Ana e a Mari vêm da moda, né? História, jornalismo. Então, é muito legal isso, né? Então, cada um tá fazendo um trabalho totalmente diferente num mesmo PPG, né? E muito conhecimento, né? Muita coisa. Pra gente passar e entender algumas coisas que cada um na sua graduação aprendeu a interpretar. A gente chega num momento que a gente encontra um muro e que às vezes trocando ideia com outra pessoa, um colega de outra área, com outra perspectiva, a gente consegue passar por esse obstáculo porque na verdade a gente está ampliando a visão para solucionar, para buscar resposta para cada um traz o seu problema. Então a gente saindo um pouco, levando a bagagem que a gente tem da graduação, nesse curso especificamente por conta da interdisciplinaridade, a gente acaba conhecendo novas formas de buscar soluções para os problemas de pesquisa. E acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, a gente vê as coisas de outra maneira e não vê as coisas só a partir do que a gente entende, que isso também é uma grande
contribuição de estudar a cultura, né? A gente passa a entender muitas coisas de maneiras diferentes. E, enfim. E às vezes aquilo que a gente sempre achou como o certo, daí a gente, conversando com colegas, professores, a gente muda as nossas opiniões a partir dos autores que a gente estuda em aula também, né? Amplia nossas opiniões, diverge, troca ideia. Essa parte de trocar ideia é uma das coisas que eu acho que eu vou sentir mais falta do curso. Eu estou de saída agora, concluo ele nas próximas semanas. E essa troca de informações com os colegas e com aquelas informações que a gente recebe dos professores, para mim foi fundamental para mudar a minha forma de enxergar os meus casos práticos do dia a dia. Eu mudei completamente minha forma de enxergar as coisas a partir dessas novas experiências que eu agreguei e somei a partir do mestrado. Então, saio daqui com essa pontinha de saudade por conta dessa troca diária do ambiente acadêmico que vai me fazer muita falta. Na minha opinião, essa experiência de pós-graduação ela é bastante interessante por vários aspectos, mas eu destaco principalmente a questão da possibilidade de intercâmbio, de experiência que tu tem com outros colegas, assim, de fazer artigos e tal. Isso é bastante interessante, que na graduação é mais difícil. Tá aqui o Éder de prova que a gente fez um artigo em conjunto. Eu acho também que a forma de ensino, assim, a experiência, ela é diferenciada da graduação no sentido que ela é mais calcada na aprendizagem, na questão de leituras e discussões em sala de aula, também é bastante diferenciada da graduação nesse sentido. E também, assim, uma grande diferença que eu notei em relação à graduação é a questão de que a maioria dos trabalhos que tu faz, tu consegue reaproveitar eles em algum momento. Mesmo que sejam trabalhos assim de menor teor, tu consegue aproveitar eles em algum tipo de seminário, às vezes que exige só resumo expandido, e isso é bastante interessante. Eu acho que basicamente seria isso da minha parte. Bom, o que eu mais destaco dentro do programa é a aproximação com outras áreas. Eu venho das letras, tenho mestrado em linguística aplicada e agora estou estudando processo e manifestações culturais. E isso me dá uma amplitude teórica e uma capacidade crítica que eu posso aproveitar em diversos âmbitos, com diversos objetos. E a experiência de compartilhar conhecimento com outros colegas de inúmeras áreas, para mim, é o diferencial do programa. Eu concordo contigo, Éder. Eu acho que isso foi uma coisa que me espantou no início da minha entrada na pós-graduação, mas que ao longo dessa caminhada no primeiro ano foi uma coisa que me surpreendeu muito, que essa troca realmente é enriquecedora. Tu conversa com colegas da educação física, da história, da gastronomia. E isso é uma coisa que o nosso programa nos proporciona, esse programa interdisciplinar. Não, perfeito, é exatamente isso. Também concordo com vocês. Nós vivenciamos isso, né, gente? Esse caráter interdisciplinar que o curso nos permite. Para quem trabalha em escola, né, é enriquecedor, né, porque o ambiente da escola, por excelência, ele é um fluxo de encontro de culturas, né? E é bem, o curso literalmente, no meu caso, foi divisor de águas, assim, tanto no sentido profissional, porque aprender a ampliar o olhar dentro do ambiente profissional, e academicamente justamente por isso, né? Porque essa transição, né, da graduação para o mestrado é uma dinâmica que muda muito gritante. E o fato de a gente ter esse contato com outras áreas, né, nos faz com que seja um curso que realmente nos marque nessa transição, né, tanto profissional quanto acadêmica, né? Eu vejo que o mundo é interdisciplinar. E a gente poder estudar de maneira interdisciplinar é algo que, embora nós estejamos no mundo acadêmico, é algo que a gente consegue conduzir para o mundo da vida, né? Nós conseguimos fazer aportes teóricos, conseguimos fazer análises críticas interdisciplinar, no mundo interdisciplinar. Então, para mim, isso é um diferencial também. Por que, gente, vocês escolheram a Fevale como instituição para fazer a pós-graduação? Bom, eu escolhi a Fevale, eu estou no doutorado, né, Processo e Manifestações Culturais.
Eu sou professora na instituição do curso de Artes Visuais e Pedagogia e sou da área de música, né? Então eu já estou inserida num campo bem interdisciplinar e quis, né, e sempre me agradou a ideia desse programa justamente, né, pela proposta interdisciplinar. Então, por isso que eu entrei, estou no 3º semestre e bem feliz, assim, gostando muito. Já tinha uma certa familiaridade, assim, com a... Sim. Bem, eu sou da área de artes e trabalhando muitos anos na educação. Meu sonho sempre foi, quando tivesse um tempo mais disponível, né, voltar a estudar. Então, escolhi a Fevale porque eu já me formei na Fevale, na graduação, e fiz pós também na Fevale. E dentro da área da artes, então, o mestrado em Processos e Manifestações Culturais era aquilo que fechava com toda a proposta que eu tinha como pesquisa. E dentro da Fevale, que é para mim assim um lugar como se fosse a minha segunda casa, porque Sim. tendo feito a graduação e a pós, né, era o lugar assim que eu me sentia mais bem recebida, mais bem acolhida e me sentindo bem para poder desenvolver minha pesquisa. Bacana. Eu escolhi a Fevale, na verdade, pelo seu programa interdisciplinar, pela sua abordagem, processos e manifestações culturais, através de uma coisa que dialogava muito com a minha pesquisa, que é o carnaval, na cidade de Guaíba. Então, eu consigo dialogar dentro desse programa com diversas disciplinas, como a história, a antropologia, comunicação, para construir o meu projeto e a minha pesquisa, que acredito seja bastante importante, todas essas áreas do conhecimento. Sim. E tu, Jefferson? Na verdade, assim, o meu ingresso na Fevale se deu porque eu também era aluno da Fevale, eu sou professor de Educação Física, formado na casa, né? Então, assim, eu pensei em fazer a pós-graduação e como já estava aqui, resolvi, vamos fazer aqui, né? E aí eu escolhi o PPG de processo justamente por isso, porque acolhe, né, de uma forma mais interdisciplinar esses trabalhos, né? Que eu sempre fiz dentro da Educação Física alguns trânsitos históricos e aqui eu me senti um pouco mais acolhido, né? Dentro dessa perspectiva de pesquisa, assim. E trabalhar com a Magna, que ela é ótima também, né? Na questão de raça. Foi muito bom. Está sendo, na verdade. E o bacana é que possibilita esse diálogo, né? Entre as diferentes áreas. Cada semestre, Sim. cada disciplina, a gente vai encontrando novos colegas que vêm de outras áreas, né? E pode pensar trabalhos juntos. Eu acho que isso enriquece muito. Sim. E faz com que a gente possa repensar, né? A cada semestre também a nossa pesquisa. Sim, te coloca numa posição de tu repensar o teu próprio objeto, né? Da onde tu tá falando quando tu olha para aquele objeto. Daqui um pouco tem colegas do jornalismo, tem colegas da comunicação, é um grupo bem heterogêneo. Do direito, do direito, exatamente. Tu começa a pensar, olhar para o teu objeto de outros pontos de vista, né? Exatamente. E o rol de disciplinas que a gente passa. Que são disciplinas que vão conversar com essas áreas todas, né? Exato. Sim. É muito enriquecedor. E do ponto de vista da contribuição pessoal, assim, o que vocês acham? Contribuição pessoal, assim, o que mudou na vida da gente, assim? Eu, pessoalmente, pelo fato de ter me aposentado na rede pública de ensino e ter sonhado com esse momento, eu me sinto, assim, viva quando estou dentro da universidade pesquisando. É assim que eu me sinto. Eu acho que essa busca, assim, pelo conhecimento, ela é, enfim, ela é inerente, né, à nossa vida, assim, à nossa trajetória como ser humano e, assim, mais especificamente a minha profissão como professora, isso sempre engrandece, né, e faz com que tu repense até a tua própria atuação como professor em sala de aula, né, buscando também outras, ou levando, melhor assim, né, outras abordagens também. Então eu acho que é maravilhoso nesse sentido. Sim, essa ideia de uma formação contínua, como a Denise já comentou, porque justamente isso, a gente está no meio da educação, e a gente vê o cenário que está a educação hoje em dia, Verdade. Todas essas questões, acho que buscar novas discussões, trazer para dentro da sala de aula Exatamente. É muito importante. E isso o programa proporciona justamente por isso, por ser uma área que a gente transita em outros diálogos. E tu vai te atualizando, Sim, né? Exatamente. Com certeza, faz parte do processo do conhecimento. Essa educação continuada que eu acho muito legal, porque tu está sempre te aprimorando, né, dentro daquela tua área de estudo. E quem mais recebe, que são nossos alunos, né, a gente contribui muito na formação deles nesse sentido. Para mim, meu ingresso aqui, assim, do ponto de vista pessoal, é um sonho meu, né? Assim como foi a graduação me formar, nunca imaginei que eu poderia fazer uma graduação também, nunca imaginei que eu poderia fazer um mestrado, ainda que eu quisesse fazer ambos, tanto o mestrado quanto a graduação, mas estou aqui fazendo, estou trifeliz,
faceiro mesmo, orgulho da família. Nossa, eu acho maravilhoso te ver aqui, Jefferson, né? Porque a gente se encontrou na disciplina. Na disciplina e no mercado, quando eu E trabalhava no mercado, é claro. verdade. Nossa, exatamente. Esses dias eu vi o Marcelo por aqui ainda. Querido. E a busca, por exemplo, nós que vem de outras cidades também, essa questão de uma instituição que é cosmopolita e vai buscar em outras cidades as pessoas vão buscar em Novo Hamburgo e na Fevale a sua formação. Né? Exato. Sim. Essa questão do multidisciplinar, dentro do mestrado, é uma coisa fantástica, assim, muito inovadora, no sentido de que quando a gente ouve falar em mestrado, se ouve muita questão de que tu tem que afunilar a tua área, o teu foco, tem que ter foco. Mas quando tu está dentro das disciplinas, tu poder conversar com essas outras áreas faz com que tu amplie muito. Então, eu acho que é muito inovador e vale muito a pena. E nesse ponto de vista, nessa perspectiva que tu está trazendo agora, eu acho muito legal, porque rompe um pouco esse entendimento muito fechadinho das caixinhas da disciplina, que daqui a um pouco tu não consegue dialogar com uma outra disciplina, né? Tem uma série de hierarquias dentro da grade curricular, né? Algumas disciplinas são colocadas meio na... Colegas, o que vocês podem destacar depois do ingresso no PPG em Processos e Manifestações Culturais? Wilson? Eu acho que muita coisa modificou, de fato, na nossa vida. Primeiro porque se abre um universo de estudo, de pesquisa, é um grande desafio, mas mais do que, eu acho, a dificuldade de entrar no doutorado, acho que é se manter como doutor hoje. Cris? Bom, eu venho de uma formação no direito, né, desde a graduação, e o mestrado também foi em direito, e o que eu buscava eu consegui encontrar aqui na Fevale, que foi sair um pouco do campo jurídico e ter acesso a outras áreas, como a antropologia, comunicação, questões que ao meu projeto eram muito importantes e que no direito eu já não conseguia mais alcançar. Então eu acho que o que mudou muito foi esse olhar diferenciado de analisar o teu objeto a partir de novas perspectivas, novos olhares, e no doutorado aqui exatamente o que eu buscava eu pude encontrar nesse sentido. Kátia? Bom, eu tenho uma série de apontamentos bacanas assim para fazer sobre o PPG, no qual também eu concluí o mestrado. Mas assim, de uma forma resumida, o que eu acho mais pertinente falar é a questão do próprio avanço, né, do próprio conhecimento que a gente tem, não só na questão intelectual, mas também na questão humana. Né? Por quê? Eu penso isso porque pela questão da interdisciplinaridade, a convivência com os professores de várias áreas, com os colegas que vêm de várias áreas do conhecimento, essa experiência ela nos proporciona a possibilidade de olhar uma mesma coisa por outros ângulos que a gente não era acostumado a fazer. Né? Então, eu acho que a gente acaba melhorando também como ser humano, porque a gente acaba olhando o mundo, né, por esse universo mais amplo, né? E a gente acaba olhando as pessoas com quem a gente convive de uma forma diferente e acaba também possibilitando um reconhecimento maior da gente. E eu posso dizer também que se eu tivesse que começar tudo de novo, tipo assim, terminando a graduação e tendo que escolher um curso de pós-graduação, sim, eu escolheria tanto o mestrado quanto o doutorado que eu estou fazendo. E você, Jana? Bom, eu destaco, em primeiro lugar, a questão da interdisciplinaridade. Eu tenho 2 formações, Direito e Cosmetologia Estética, e nesse PPG que eu fiz o mestrado e agora estou no doutorado, eu consegui encontrar e fazer essa junção dessas 2 áreas, da parte toda teórica, social, que eu gosto muito, que eu estudei muito no Direito, e a parte que é mais ligada à estética, mas eu também trago uma questão social no meu projeto, e que eu consegui encontrar todas essas respostas nas disciplinas que a gente estuda, né, nos nossos estudos, nas nossas leituras. E eu sou muito feliz, sou apaixonada pelo nosso PPG e como a Kátia, se eu pudesse escolher novamente, eu escolheria o PPG em Processos e Manifestações Culturais. Bom, eu sou o Carlos, fui aluno do mestrado em Processos e Manifestações Culturais, hoje sou aluno do doutorado. Minha área de formação é a moda. O cursar tanto o mestrado quanto hoje o doutorado, ele me fez perceber diversas questões em relação à minha formação. A moda, por exemplo, ela não é simplesmente o desenvolvimento de vestuário, ela não é simplesmente a parte técnica. Foi um aprofundamento muito mais na questão simbólica da moda, seja como linguagem, seja como expressão cultural, seja como diversas outras funções que a moda em si tem como questão do vestuário, né?
Além disso, em relação ao mestrado e doutorado, teve também o meu desenvolvimento profissional, que hoje fez com que eu tivesse o acesso, conseguisse entrar na docência. Atuei já como professor também de moda, hoje sou tutor de moda, então acho que além de um retorno de conhecimento, também teve um retorno de conhecimento profissional, de desenvolvimento profissional meu, realizando esses 2 cursos, né? O doutorado pretendo terminar o quanto antes agora, em reta de qualificação. E assim como as colegas, então, estou aqui fazendo a apresentação para vocês, me apresentando para vocês. E agora deixo então a Tati se apresentar em relação à atuação dela no mestrado e no doutorado. Tá. Meu nome é Tatiane, eu sou da primeira turma de mestrado em processos e também agora da primeira turma do doutorado em processos. A minha área de formação é letras, portanto, como professora de língua portuguesa e literatura, nós temos um fascínio, na verdade, né, pelas manifestações culturais, especialmente a literatura. E entrar, né, num programa que fale dessas manifestações é incrível, principalmente porque ele tem essa direção interdisciplinar que favorece o diálogo, né, e amplia a nossa visão. Eu recordo que o meu maior choque em relação aos impactos do programa na minha vida, especialmente profissional, foi um dia quando, terminado o mestrado, eu apresentei à escola o meu diploma e pedi que então houvesse uma mudança de nível. E o diploma foi devolvido pela coordenação na época, solicitando que eu apresentasse, junto ao histórico escolar, uma justificativa para que evidenciasse que relação, afinal de contas, aquele curso sobre cultura tinha com a escola. E o meu choque não foi tanto pela questão, né, de ter que justificar, enfim, porque até então eu já tinha percebido que a escola muitas vezes tem uma visão restrita de cultura, da cultura que o aluno tem direito, né, a acessar ou não. Mas o meu choque foi que eu percebi que, a partir do curso, eu não iria mais me contentar com uma educação que não fosse ampla, que não fosse democrática, com uma educação que não fosse mais plena, né? Eu não iria mais me contentar com uma educação medíocre. E eu acho que isso também me motivou muito depois a pensar em fazer o doutorado, né? Porque a gente começa a perceber quanto é importante esse diálogo com as outras áreas para que a gente cresça. E hoje, claro, né, isso repercute muito também na minha vida pessoal, na medida em que eu repenso as minhas relações também com o local em que eu vivo, com a cultura que está ali, né? E principalmente com a cultura dos meus alunos que trazem, né, já uma bagagem diferente da minha, mas não necessariamente conflituante, né? A gente pode dialogar e pode crescer juntos. Eu acho que isso é bem legal, né, de se pensar numa sala de aula, né, Débora? Sim. Bom, eu sou a Débora, sou formada em letras, sou da segunda turma do mestrado e agora da primeira do doutorado em processos e manifestações culturais. Como a Tatiane, eu também tenho uma experiência como professora de língua portuguesa e literatura, e o mestrado e o doutorado estão sendo muito importantes nesse sentido, porque eu consigo usar uma visão mais interdisciplinar em sala de aula, problematizar também a cultura junto com os textos literários, e também os estudos do doutorado e do mestrado me possibilitaram rever questões da minha identidade, da minha cultura, repensar como eu me insiro dentro da sociedade atual. Também tive conflitos internos no início, nas leituras, né? Porque realmente a gente repensa todo o nosso contexto, todo o nosso mundo atual, e o que é muito importante e necessário para mudanças, né? E é interessante que nesse processo todo, né, de reconstrução, a gente só ganha, né? Uhum. Ganha com os conhecimentos das outras áreas, né? Que é uma mudança muito forte. A gente se dá conta de certas coisas que antes não saída estavam claras, da graduação, né? E a entrada ao mestrado é um universo diferente. Ele, que nem a Débora falou, dá um choque inicial, mas é um choque porque é uma realidade diferente. Mas com o tempo, com a força de vontade, tu acaba vendo que é uma coisa que vai te trazer um benefício, e no final acaba sendo uma questão muito mais de um estudo pessoal. Tu acaba se desenvolvendo por si próprio, porque tu tem que procurar, tu tem que ir em busca desse teu conhecimento,
e tu acaba tendo um contato com um universo totalmente diferente do acadêmico que a gente vem da graduação. E depois o doutorado, às vezes a gente pensa, não, vai ser mais tranquilo. Mesmo assim, tem uma diferença, mesmo sendo no mesmo programa, te traz uma visão de mundo diferente. É uma questão muito interessante, assim, que nem a Tati falou, a questão do contato com outras áreas, porque tu começa a ver que a questão da cultura, ela engloba diferentes segmentos. Ela está em todas as áreas. Em todas as áreas, seja na literatura, seja na questão até do design, da moda. A gente tem colegas também do direito, né? A gente já teve colegas da questão da educação. Então, assim, todas as áreas são passíveis de estudo de processo e manifestações culturais. Então, acho que foi, tanto para mim quanto acho que para os colegas, foi muito interessante essa questão dessa mudança e de ter essa aproximação com a cultura dentro do nosso programa de mestrado e doutorado, né? Então, meu nome é Poliana, sou graduada em Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, e estou no segundo semestre do mestrado de Processos e Manifestações Culturais. Eu sou Henrique, estou no primeiro semestre do mestrado em Processos e Manifestações Culturais, sou graduado em Marketing, sou da área de Gestão e também estou fazendo uma graduação em Sociologia já em fase de conclusão. Eu sou Leandra, sou formada em História. Estou no segundo semestre de Processos e Manifestações Culturais. E aí, travou? Travei. Tem corte depois. Bom, a ideia, na verdade, dessa conversa é que a gente consiga trazer alguns aspectos do que são importantes e que, de certa maneira, inspiraram a gente a escolher esse programa e o quanto esse programa também faz alguma diferença ou mudou a nossa percepção ou contribui com a nossa formação enquanto, né, acadêmicos, cientistas, professores, né, a partir do curso de mestrado. E eu, então, vim da área de gestão e escolhi esse curso exatamente porque ele tem uma estrutura interdisciplinar que permite que a gente transite aí entre outras áreas sem ter uma vinculação estritamente, né, a uma área específica, né, podendo aí ampliar os conceitos, né, trazer a bagagem que eu já trago de referência da graduação, tanto de um curso quanto de outro, e unir eles num determinado projeto. E aí achei por uma questão inclusive de conexão com a pesquisa, de que esse tipo de programa seria o melhor, e absolutamente a questão do programa de cultura, porque, querendo ou não, na essência ele traz o quê? É uma análise de comportamento da sociedade, né? Que aí tem muito a ver, inclusive, com o meu projeto, que é sobre comportamento de consumo dentro do segmento de educação, que é onde eu também atuo, né? Então, acho que aí foi uma oportunidade que foi se criando, se tecendo para poder escolher esse programa como ideal, né? E acho que isso está sendo bem concretizado agora também, aí na formação já da própria dissertação. É isso que eu acho bem interessante no curso, essa questão interdisciplinar, né? É muito legal a gente ter vários colegas na sala com formações diferentes, o quanto a gente aprende daquilo ali, né? Que a gente vê que consegue aproveitar também para o nosso dia a dia e até para a nossa própria área de formação que isso completa, né? E o que mais modificou para mim nesse período de 1 ano, assim, que eu já estou cursando, é eu mesma, assim, como pessoa, né? Fez eu desconstruir vários preconceitos que eu tinha em relação a mim mesma, em relação à questão cultural ou até a própria área que eu atuo, que é dentro da literatura que eu gosto bastante de trabalhar. Eu sempre tinha também esse questionamento, né, de que o livro me dizia muito mais do que só o que estava ali, e eu sempre tive uma birra com a história da interpretação do texto, né, o que ele queria dizer, mas eu acho que ele diz muito mais. Então, acho que o curso proporciona muito disso com essa interdisciplinaridade e modifica, assim, né, eu ouvi de vários professores que um mestrado, qualquer um, não só esse, ele de fato vai, digamos, está sendo, não sei se útil seria a palavra, né? Mas ele está fazendo o efeito quando tu te toca pelo aquilo ali, né? Quando tu começa a te questionar, quando realmente mexe contigo. Senão, é só mais uma aula que vai passar batido, né? E realmente me tocou, assim, eu não sei como é que foi isso para vocês, mas para mim foi bem impactante o início, assim. Mestrado em Manifestações Culturais, por ser interdisciplinar, para mim foi um grande desafio. Trabalhar com conceitos da comunicação, com conceitos da sociologia, antropologia, literatura, todas áreas que, para mim, antes do curso eram distantes e agora estão
todas integradas, então no início do curso causa um estranhamento profundo, mas no decorrer do curso a gente vai conseguindo integrar todos os conceitos, ver as ligações, perceber o quanto a cultura está presente no nosso dia a dia. Me ajudou, me modificou como pessoa, né? Não tem como não perceber, ler o mundo com outros olhos, depois que tu faz um programa de manifestações culturais. E a minha prática docente também alterou bastante, porque para mim eu fico imaginando programar meu próximo ano de aula baseado na literatura, né? Sendo que eu dou aula de história, então está tudo integrado, né? Então acredito que eu vou ser uma profissional melhor, trabalhando com a literatura, com a história. Acho que a gente proporciona o curso para nós uma formação mais ampla, né? E a gente consegue passar isso em qualquer coisa, desde a nossa área profissional, ou passar para os alunos, ou no trabalho, ou no dia a dia, né? A gente leva essa interdisciplinaridade com a gente para qualquer coisa que a gente vai fazer. E acaba saindo um pouco daquela própria caixa que a academia tem de justamente cada um atuar especificamente no seu eixo, né, de ciência, né, e não poder atuar em outros campos, né. Então, como tu bem disse, tu acaba te apropriando de alguns conceitos que tu vê que, na verdade, tem muita relação com os teus conceitos iniciais, digamos assim, né? E que eles fazem sentido, na verdade, no momento em que eles justamente se interrelacionam, ou seja, a interdisciplinaridade é algo talvez mais natural para a academia do que a gente normalmente pensa, né? E o bacana hoje é poder justamente fazer parte de um programa que já prestigia isso, né, num âmbito tão, digamos assim, tão complexo e ao mesmo tempo tão completo e importante, e preparar, inclusive, alguma transformação futura para a academia nesse sentido, né? De contribuir para que cada vez mais as ciências possam se ajudar, né, e crescer juntas. Oi pessoal, saudade de vocês, né? Estou aqui na Universidade do Novo México, aqui na frente da biblioteca, e pensando o que o meu programa trouxe para mim. Eu descobri esse programa por acaso. E a única coisa que eu pensei foi: eu quero fazer parte desse programa. Eu quero estudar um pouco de tudo. E quando eu entrei e fui aceito, tudo abriu para mim. Não foram só aulas maravilhosas, aulas de história, antropologia, literatura, história. Foi um pouco de tudo, né? Foram professores maravilhosos na minha frente. Foram professores maravilhosos, interessados. Foram professores incríveis, buscando quem a gente é. E eu encontrei um lugar sem igual, né? Eu nunca tinha pisado meu pé na Fevale antes, mas eu gostaria de pisar na Fevale para sempre. Aqui o tempo tá ruim, tá ventando, e não foram só os incríveis professores, as aulas maravilhosas, mas também foram as trocas com os meus colegas. Eu venho da literatura e eu posso ter uma conversa incrível com alguém que veio da comunicação. Eu posso ter uma conversa maravilhosa com alguém que veio da história. E hoje, por causa da Fevale, eu estou no Novo México e eu estou estudando história, antropologia e cinema. E eu venho da literatura norte-americana. Então, o que eu posso dizer, né? Fevale. Beijo. Eu sou Gislene, eu
eu sou mestre, sou doutoranda em processos e manifestações culturais, trabalho com o professor Hernani César de Freitas e atualmente eu estou aqui em Estrasburgo, realizando o período de doutorado de sanduíche na Unistra, Université de Strasbourg, com o professor Louis Durrive na área de ergologia. O meu campo de pesquisa original é a comunicação nas organizações e ter ingressado num programa de pós-graduação interdisciplinar foi transformador para compreender esse campo, que é totalmente baseado na cultura e no comportamento das pessoas. Qual é a melhor maneira de entender isso? Somente lidando com pessoas totalmente diferentes, como é a oportunidade que esse programa interdisciplinar traz. Pessoas das artes, do design, da comunicação, da administração, da história, das letras, enfim, tem colegas de várias e várias áreas. E pôr todo esse povo aí para dialogar não é fácil, ainda mais com leituras às vezes densas e muito complexas. Então, somente com o diálogo e com a colocação no entendimento com o outro que a gente consegue fazer isso ser produtivo. E eu reconheço que o nosso programa é muito competente nesse sentido. Então, fica a gratidão pela oportunidade de estar aqui, por tantas outras oportunidades que esse programa já trouxe para mim e para outros estudantes, e para os professores também. E fico também a gratidão por essa oportunidade de repensar e de transformar a realidade, de acreditar que a gente é capaz de fazer isso a partir da nossa pesquisa, a partir das nossas escolhas e estando dentro do campo que a gente escolheu para entender a partir da cultura. Então, galera, até mais. Força aí, vai dar tudo certo, sempre dá. E até breve.